Bom dia, irmãos. Hoje a gente vai falar sobre a quinta palavra da cruz e ela está em João 19:28, que diz assim: Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Então Jesus fala ali, naquele momento, ele exclama que tem sede, né? E os soldados, naquele momento, eles encharcam uma esponja, uma vasilha com vinagre e umidificam os lábios de Cristo com vinagre. Vinagre que é um líquido ácido, que é um líquido que não sacia a sede, né? Jesus foi condenado à morte da cruz, que era uma morte cruel, uma morte muito dolorosa, que era uma morte que era designada aos piores marginais, aos piores bandidos. E ele levou ele foi condenado àquela morte e ele levou à cruz os nossos pecados. Ele levou e ele pagou o preço dos nossos pecados para que tivéssemos vida, né? Jesus relata que tem sede como ser humano, como eu, como você. E na expressão tenho sede, ele mostra um pouco do sofrimento que eles estavam passando, né? Que ele estava passando por um processo de sangramento, um processo de talvez desidratação, e que chegou a esse ponto de ter sede. Ele poderia ter reclamado, ele poderia ter murmurado, poderia ter amaldiçoado, né, as pessoas envolvidas naquele processo. Mas não, ele apenas admitiu que estava com sede naquele momento. No início lá do processo de crucificação, os soldados oferecem a Cristo um pouco de vinho com uma outra substância anestésica, com o objetivo de reduzir aquela dor, reduzir aquele sofrimento. E Jesus não aceita. Jesus prefere passar pela agonia de todo o processo da cruz, ele prefere passar por todo o sofrimento, né, daquele processo de crucificação. Por mim, por você. No final do processo, ele exclama: tenho sede. E às vezes a gente exclama também, a gente aguarda uma compaixão, né? De repente, um pouco d'água, né? E, enfim, ao invés disso, os soldados lhe oferecem vinagre. E que naquele momento tinha o objetivo de humilhá-lo, tinha o objetivo de aumentar aquele sofrimento daquela situação, né? E Jesus também, naquele momento, quando ele fala que ele tem sede, ele também tem sede de nos salvar, ele também tem sede de justiça, ele tem sede de nos livrar do pecado, nos livrar do salário do pecado, que é a morte. E além dessa sede física, sede humana que a gente conhece, ele tinha a sede de nos livrar da morte. E ele se entregou por todos nós com esse objetivo de nos livrar do pecado, de nos livrar da morte, né, da consequência do pecado. E ele é a fonte de água viva. E a gente vê a fonte de água viva exclamando que tem sede, porque ele tem sede das nossas vidas. Ele tem sede de nos ver aos pés dele. Ele tem sede de nos ver o adorando, trabalhando em prol do reino dele, né? Para que a gente possa alcançar mais pessoas, que a gente possa alcançar a todo aquele que ele põe nas nossas vidas, né? Para que a gente possa levar a palavra e o reino dele, para matar a sede humana e a sede espiritual que essas pessoas têm, né? De conhecer a palavra, de conhecer a Cristo, de conhecer esse amor tão grande que nos libertou do pecado, que nos liberta do pecado, que nos liberta de tantas coisas e que nos consola e que nos leva à salvação.
Então, é essa palavra da cruz que eu tenho para trazer para vocês. Desejo a vocês uma ótima sexta-feira e fiquem com Deus.